Que Deus possa estender as suas preciosas mãos sobre cada um dos ouvintes, dos irmãos. Nós temos, irmãos, uma riqueza incalculável em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Somente neste livro de Provérbios, nós temos aqui conselhos para todas as ocasiões da nossa vida. Aqui no Provérbios capítulo 10, no versículo 19, nos fala assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Isto é, quem muito fala, muito erra. Quem está pronto para falar, está pronto para errar. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Então nós deveríamos, antes de responder qualquer coisa, nós não deveríamos nunca ir falando sem antes analisarmos as palavras que nós vamos falar. Porque palavras constroem e também palavras destroem. Dependendo do que uma mãe fala para uma filha, aquilo constrói. Constrói confiança, constrói caráter, constrói paz, constrói uma vida estabelecida naquela criança, naquela filha, naquele filho. Mas dependendo as palavras que os pais usam, que as mães usam, aquilo lá está destruindo aquela criança, destruindo aquela menina, porque palavra tem poder. Nós devemos meditar nisto. As palavras que nós falamos têm poder, exerce poder, influência sobre aqueles os quais nós estamos falando. Já pensou vidas sendo destruídas por causa de palavras que foram ditas sem saber o que estavam falando? Uma mãe que vira para uma filha e fala que ela nunca vai prestar, que ela vai ser igual Beltrano, vai ser igual Ciclano, que nunca conseguiu nada na vida, aquilo vai gerar traumas, vai gerar problemas. Por que nós não usamos este poder que Deus nos deu de construir, de edificar, para falarmos com prudência, como fala aqui, ó? Mas o que modera os seus lábios é prudente. Aquele que vigia as palavras que vai falar, aquele que pensa antes de responder, age com prudência, fala com prudência, sabendo que aquelas palavras não são apenas palavras ao vento, aquilo tem efeito. O que nós falamos tem efeito funesto, destruidor, ou palavras que constroem, que edificam, que dão vida.
E os pais, e principalmente as mães, devem ser sábias. Vocês, mães, pais, deveriam ler todos estes provérbios, o livro de Eclesiastes e os Salmos, o livro de Jó, para encontrar sabedoria para instruir os seus filhos, para saber administrar a língua, porque a língua é uma coisa difícil de administrar, porque para administrar a língua, nós temos que também ter domínio sobre o ímpeto, sobre a emoção, sobre o temperamento, porque a língua reflete o temperamento, a língua reflete o ímpeto, a língua expõe o que está dentro da pessoa. Uma pessoa revoltada, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não está em sossego, em paz, em tranquilidade por dentro, o espírito não está em paz, a língua dessa pessoa, ela destrói, porque ela expõe sobre os outros o que está dentro dela. Uma criança, um filho, não tem culpa nenhuma das coisas desordenadas que nós arrumamos para nós mesmos. Então, vamos moderar a nossa língua, vamos vigiar de perto o que nós falamos. Não vamos usar palavras para destruir os nossos filhos e nem aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos falar pouco. Nós temos que entender que nós devemos nos calar. Fala muito e na hora errada. E quando chega a hora de falar, às vezes fala sem meditar, sem pensar, em vez de aproveitar aquele momento para falar, para instruir, para edificar, às vezes fala na hora certa, mas palavras erradas. Então devemos falar na hora correta, palavras corretas. Agora, como que você vai falar, como você vai instruir os seus filhos, se você próprio não é instruída? Se você próprio não é instruído? Como que você vai oferecer sabedoria para os seus filhos quando você não tem sabedoria? Agora, se não tem a sabedoria, é porque às vezes não se importa em aprender a sabedoria, porque a Bíblia Sagrada, ela está cheia de ensinamentos sábios para todas as ocasiões da nossa vida. Então vamos diminuir as palavras que nós falamos. Em vez de termos multidões de palavras, vamos ter poucas palavras, porém sábias. Palavras que edificam, lábios moderados, palavras moderadas, palavras que dá graça aos que ouvem, palavras que traz crescimento, palavras que traz paz, palavras que traz cura, palavra que renova as esperanças. Nós temos que pronunciar palavras que traz renovo nas vidas das pessoas as quais ouvem, palavras que traz alívio nas dores, não palavras que traz mais dores, palavras que traz mais aflições, mas palavras que acalentam, palavras que é como uma brisa suave que desce na alma, palavras suavizantes, como Jesus Cristo sempre tinha e tem para nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre presente, Ele sempre tem uma palavra para nós de ânimo, de encorajamento, uma palavra suavizante nas nossas almas, que sejamos como Ele. Ele era um homem de poucas palavras,
um homem silencioso, mas quando ele falava, trazia paz, cura, ressurreição, vida para aqueles que ouviam. Que Deus nos ajuda a ter os nossos lábios moderados, no nome de Jesus Cristo. Amém.